Recuperado e vivendo boa fase, o Grêmio vê interessados por Ferreira aparecerem. O jogador estava numa lista de prioridades de negociáveis em janeiro. Porém, decidindo os últimos jogos, entrando bem, ganhando minutos e parece estar recuperado, Ferreira coloca uma pulga atrás da orelha da direção do Grêmio. Negociar ou manter o jogador em Porto Alegre? É fato que depois dos últimos jogos que Ferreira vem fazendo, a direção do Grêmio está pensando no que fazer com o seu camisa 10. Negociar? Usar ele como moeda de troca? Ou tentar fazer com que Ferreira ganhe confiança, não tenha lesões e vire novamente um protagonista, ou se torne finalmente um protagonista da equipe? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, vários fatores estão sendo discutidos na questão Ferreira, Grêmio e mercado da bola. A venda de Ferreira é discutida internamente. Aqui neste canal eu já trouxe algumas vezes que Ferreira encabeçava uma lista de prioridades para serem negociados. Ele e Iturbe puxavam esta fila de saída da próxima temporada. E o Grêmio vê o São Paulo como principal interessado em Ferreira. É verdade que o São Paulo está monitorando vários nomes. Monitora Pedro Henrique do Inter, o próprio Douglas Costa, que está livre no mercado, que hoje inclusive foi visto em uma partida lá na Arábia Saudita. Muito se fala que ele vai rumar para este mercado árabe, mas o São Paulo está monitorando o ex-camisa 10 do Los Angeles Galaxy, está monitorando Pedro Henrique e está monitorando Ferreira. A fase do jogador está sendo exaltada dentro dos vestiários. Ferreira vem se dedicando mais, vem fazendo gols, vem entrando bem e vem contribuindo para a equipe nos últimos jogos. O problema é que a direção do Grêmio ainda não sabe em qual Ferreira confiar. No Ferreira dos últimos jogos ou no Ferreira dos últimos anos, que renovou, deu problema extracampo e que pouco futebol jogou. Por isso que Ferreira estava entre vários como a primeira opção para negociar, ser moeda de troca e deixar a equipe em janeiro. O Grêmio tem uma porcentagem mínima do Ferreira. E o Grêmio estava sim propenso a aceitar um valor razoável ou até mesmo, repito, colocar ele como moeda de troca na próxima temporada. Só que Ferreira vem jogando bem e o futuro dele começa a ser discutido. Renato Portaluppi sabe muito bem como lidar com Ferreira. E ele próprio, Renato Portaluppi, cutucou o Ferreira. A última partida que o Ferreira fez, que Renato foi perguntado na coletiva, que foi contra o Flamengo, por que o Ferreira não joga sempre assim? E Renato disse, eu também perguntei para ele. Então, Renato também cutuca Ferreira. E parece que Ferreira está, nos últimos jogos, acordando para a vida. E ele tem 7 jogos para ele, Ferreira, definir o futuro, ou dentro ou fora do Grêmio. O que a gente escutou hoje antes de fazer este conteúdo foi: Ferreira vai definir o que vai acontecer com ele. Se nos próximos 7 jogos ele for decisivo, entrar bem, se mostrar comprometido, decidir, fazendo gols, dando assistência, contribuindo dentro de campo, o Grêmio vai dar o gauchão para ele de fato se firmar. Se nesses 7 jogos ele voltar a ir mal, voltar a jogar pouco, o Grêmio vai negociar Ferreira em janeiro. Então será Ferreira a decidir o futuro dele. Por isso que na capa, na thumbnail, está bem grande: 7 jogos para ele
definir o seu futuro. O São Paulo tem interesse e o Grêmio quer este Ferreira de agora, não o Ferreira de antes. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!